tarde. Olá. Oi, Lê. Vou chamar você aqui. Vamos ver. Você mandou a solicitação. Oi, Dani. Oi? Você me ouve bem? Ouço. Maravilha. Espero que os santos da internet nos ajudem hoje. Pois é, até parei aqui agora. Pouquinho. Eu acho que tá tudo certo. Eu te escuto, te ouço bem também. Acredito que você me... Te escuto não, te vejo e te ouço bem e acredito que você também, né? Sim, vou arrumar aqui. Pronto, pro áudio. Fica bom. Maravilha. Então, gente, bem-vindos. O pessoal está chegando, a gente vai fazer um information aqui no comecinho para todo mundo chegar. Enquanto isso, eu vou me apresentando a Lê. Primeiro de tudo, obrigada, Lê, por aceitar o convite. Já faz um tempo que a gente está querendo marcar isso, né? E as demandas da vida não deixam. E Que hoje deu agradeço o certo. convite. Então, obrigadão por ter aceitado o convite e vir bater esse papo aqui comigo. Ah, que bom. É bom ser entrevistada de vez em quando também. Pois é, isso que eu ia falar. A Letícia está acostumada a entrevistar as pessoas, né? Ela tem um canal sobre saúde integrativa, Lagoa da Terra, é jornalista, então ela está acostumada a entrevistar as pessoas. Hoje eu vou entrevistar um pouquinho ela. Então, para quem não me conhece, a maioria que está aqui eu acho que me conhece, mas talvez tenha um público da Lei aí que esteja me vendo pela primeira vez. Eu sou Dani Gonçalves, sou professora de Hatha Yoga e sou estudante, eu digo estudante e praticante das terapias integrativas. Eu já fiz de tudo um pouco, sou uma apaixonada, eu sinto na pele os benefícios das coisas, então eu estou sempre indicando, eu estou sempre querendo saber um pouco mais, indo além. É uma infinidade de terapias integrativas que a gente tem hoje à disposição, ao nosso alcance. Então, eu sou muito curiosa nessa área e trago sempre que posso alguns profissionais para conversar, para divulgar, para que as pessoas entendam mais como funcionam, né? Eu acho que o objetivo final de todas é o mesmo, mas cada uma trabalha de uma forma bem distinta, através de ferramentas diferentes, né? Então, eu gosto muito de poder trazer essas pessoas para cá. E a Letícia tem muito contato com isso, né, Lê? Porque além de jornalista, eu até ia te falar, fala um pouco sobre isso. O que veio primeiro, o jornalismo ou as terapias integrativas na sua vida? Jornalismo. Mas é porque eu Jornalismo. comecei muito cedo, né, Dani? Eu tinha 17 anos já, estudante de jornalismo, eu já fui inserida, né, nessa área. Mas eu também sou uma ex-estudante de educação física, né, na mesma época. Então, na educação física, a gente já vê algumas coisas interessantes, assim, né, que levam para essas práticas também. Hoje, claro, tem mais, né? Hoje a gente vê mais essa participação da meditação, né, na própria faculdade de educação física, o yoga. Na minha época não tinha yoga. Mas ali, só de estar nesse meio inserida do esporte, né, com esses professores da área de saúde, isso já ajudou, né? Mas eu sempre trabalhei com jornalismo esportivo, grande parte da minha carreira, e aí é o mesmo, eu falo a mesma área, né? A gente acompanha os atletas, a gente acompanha os preparadores físicos, a nutrição deles, como antes da competição, as técnicas usadas. Então, assim, eu sempre fui coadjuvante, né, nesse trabalho. O E próprio quando jornalismo foi te levando, né? foi me levando, né? Eu falo que foi mais intuitivamente, né? Foi levando, não assim, vou falar sobre isso a partir de agora, né? Isso aí é uma outra parte da nossa história. Mas eu vi que ali tinha tudo a ver, né? Sem querer, eu já estava inserida no meu propósito, porque é muito bonito quando a gente fala de prática integrativa. As pessoas que vão para essa área, geralmente
é por meio de um propósito, né? É um divisor de Uma coisa águas ali, alguma coisa aconteceu que elas, né, que elas falaram, não, eu acho que eu preciso estudar mais isso aqui, né? Faz mais sentido. Então a prática, o importante da prática é essa, né? Tipo, leva um convite à introspecção. Quem é você? Né? O que que o meu corpo diz? O que que eu gosto? O que que eu faço? Né? Como é que ele funciona? Então, isso é muito importante, né? Acho que o propósito infelizmente, está aí. geralmente, desculpa te interromper, infelizmente, geralmente não é pelo amor, é pela dor, né, Lê, que as pessoas procuram. Uma pena. É, é uma pena, se não é por amor, é pela dor. Sim, Através né, de alguma doença ou de algum problema, geralmente é depressão também, né? Quando a é, gente fala de questões psicológicas, de questões mentais, uma coisa que tem afetado muito a humanidade hoje em dia é a depressão e a ansiedade, né? E os sim. próprios médicos hoje em dia não ficam só no remédio, né, psiquiátrico, naquela coisa alopática. Muitos médicos hoje têm seguido esse caminho, né? Mas a gente Uhum, já vai chegar nesse assunto. O que eu queria te perguntar é assim, como o seu caminho foi seguindo do jornalismo para as terapias integrativas, você se viu com vontade de estudar um pouco mais a fundo algumas, né? Eu sei que você uhum, é reikiana, que você trabalha também com os óleos essenciais, você faz atendimentos terapêuticos. Eu acho super interessante isso, até por isso que eu quis trazer você aqui, porque uma jornalista, né, que uhum, poderia seguir infinitos caminhos aí dentro do meio jornalístico, escolheu divulgar terapias integrativas. Então é muito uhum. bacana isso, é diferente, é raro de se ver. Então a pergunta você se viu com uma certa necessidade de se aprofundar em algumas terapias, em fazer alguns cursos nessa área? E fala um pouquinho quais foram para a gente. Sim, eu comecei, na verdade, a minha descoberta mesmo foi o Reiki por um momento difícil na minha vida. Então, a partir do momento que eu experimentei o Reiki, porque a medicina convencional já não estava dando conta, né, já não era suficiente para aquele tratamento que eu estava fazendo, eu procurei esses outros recursos terapêuticos. Então, o Reiki foi o que apareceu primeiro, e eu já fazia yoga, mas o Reiki foi mais como eu encarei como mais um tratamento complementar. E a partir do momento que eu conheci, eu falei, gente, o que é isso? O que eu estou sentindo? Foi tão interessante, provocou uma mudança tão grande que eu resolvi investigar. Eu, como jornalista cética, falei, eu preciso estudar mais para entender, né? Por que que isso funciona? O que está mexendo no meu corpo, né? Então, daí surgiu uma paixão, eu me identifiquei demais com a técnica, e aí eu comecei a estudar e fiz até o mestrado. Até então eu usava isso como uma ferramenta para auto-aplicação e também para aplicação em outras pessoas. E junto com essa prática foi quando eu resolvi também estudar yoga. Falei, acho que yoga é interessante também por conta da filosofia, né, Dani? Quando a gente fala de yoga, principalmente quando o yoga veio para o mundo ocidental, né, aquela coisa, ginástica lenta, né? A gente sabe que a gente escutou muito disso. E não, é uma atitude. Quando a pessoa pratica yoga, ela muda muitas coisas na vida dela. É um despertar, né? Tem até uma frase que fala isso, né? Quando você faz yoga, você muda o seu comportamento, as suas atitudes, né? Em relação à vida, o seu estilo de vida, muito importante. Então, o que que acontece? Eu formei o Reiki, a aromaterapia também, que foi uma outra coisa que também chegou através da minha irmã, muito estudiosa. Quando foi, eu falei, bem, agora eu preciso validar o que eu estou fazendo. E aí eu resolvi estudar, né? Então hoje eu faço uma pós-graduação no Einstein e é interessante porque ali eu consigo validar todas essas terapias. Porque quando a gente estuda com médicos convencionais, a gente agrega, a gente soma ali trabalhos, né? O médico chega com um protocolo, olha, eu estou cuidando do meu paciente, dei remédio para pressão alta,
não estou vendo resultado. Claro, se o paciente continuar ingerindo, né, sal em grande quantidade, não fazendo atividade física, realmente o tratamento não vai ser um sucesso. Então, quando você faz esse trabalho de saúde integrativa, a palavra é essa, você integra. Então, você junta as práticas integrativas, né, aquelas que a yoga é uma das práticas, o reiki é uma das práticas, e você complementa o trabalho da medicina convencional. Então, o tratamento ele tem resultado. Por quê? Porque a prática integrativa faz a pessoa se despertar, eleva a consciência. Quando a gente faz uma prática de yoga, a gente eleva a nossa consciência, a gente está no nosso momento presente ali. Né? Então a gente se percebe. É muito fácil a gente colocar essa responsabilidade na mão do profissional. Né? Não, olha, aqui o médico me deu esse medicamento, ok, vou tomar. Tá, o remédio não funcionou. Bem, mas que parte? Qual é a sua parte? O que você está fazendo para melhorar isso? Né? Então, isso tudo é muito bonito. Eu falo que a palavra é essa. A gente começa a estudar e a gente vê o tanto que a gente é responsável por esse processo, né? Da autocura, né? Da mudança de vida. Né? E aí, quando a gente junta essas práticas, a gente recebe exatamente esse convite para a gente virar a chave e falar, bom, agora é comigo. Agora não tem jeito, né? Preciso fazer minha parte. Preciso Olê, fazer minha parte. e me fala uma coisa, você estando inserida hoje nessa pós, dentro de um hospital como Einstein, estudando com médicos que não vieram no início, né, não começaram suas carreiras nas terapias integrativas, você consegue enxergar que esse meio hoje está mais aberto para as terapias integrativas? Os neurologistas, os cardiologistas, aquelas pessoas que talvez, não todos, né? Não estou generalizando aqui, mas a maioria sempre foi um pouco mais cético mesmo para as coisas, e é só aquilo que é extremamente comprovado cientificamente. Não que as terapias integrativas não sejam, muito pelo contrário, são e muito, a gente também vai falar sobre isso. Mas houve um tempo em que os médicos talvez caçoavam até um pouco disso, né? E eu acho que é um tanto quanto recente essa abertura da medicina para as terapias integrativas. Você tem percebido isso estando tão perto dessas pessoas? Sim, a partir do momento que a própria Organização Mundial de Saúde, em 2002, mudou o conceito, a definição de saúde, isso já abriu um leque. Por quê? É porque saúde não é ausência de doença. Né? Saúde é você ver o ser humano como um todo. A parte espiritual, mental, a parte fisiológica, né, emocional. Então, tudo isso é estudado. Então, quando você abre para isso, então, o próprio médico convencional, ele pensa, bem, então, a gente sabe que o medicamento ele não vai atuar sozinho. Por quê? Porque como é que está a mente da pessoa, como é que está a espiritualidade dela, né? Quando a gente fala espiritualidade, são crenças, valores, relacionamentos, tudo isso entra, né? Então, tem esse despertar. E outra, ajuda o médico o profissional. A gente sabe, né? Eu falo que até o próprio consultório, quando tem uma mesa ali dividindo o paciente do médico, é como se o médico soubesse mais do que o paciente, e ali tudo que ele falar é lei. E não é. Precisa de um diálogo, precisa de uma abertura, precisa saber daquele paciente como é que ambiente que ele vive. As pessoas que ele se relaciona, como é que são os hábitos, né? A gente precisa de uma aproximação. E a terapia integrativa, ela é o quê? Não é uma especialidade médica, ela é uma abordagem. Então, quando o médico hoje, que a gente fala que vai e faz um curso de medicina integrativa, ele fica mais aberto para isso mesmo, porque ele está vendo que a própria medicação, ela não resolve 100% de um tratamento. Né? Então, assim, eu falo que é certo até um alívio, né? Que você fala, nossa, né? A pessoa joga todas né, as esperanças, né, em cima do médico. Eu até brinco que o médico fala assim, faz atividade física que é bom. Eu falo, médico, fala mesmo que é bom, porque se você falar, a pessoa acredita. Se a gente falar, talvez ela não acredite. Exatamente. Então, a medicina, ela valida isso, ela valida os efeitos das práticas integrativas milenares.
que a gente já sabe que faz efeito, mas o médico, ele valida, por isso que é tão importante a participação dele nesse processo. Sim. Até mesmo, eu tenho frequentado um pouco mais os consultórios médicos por ter descoberto de 3 anos para cá uma doença autoimune. Então, por já estar um pouco inserida nesse meio integrativo, até mesmo antes de descobrir a doença, eu já procurava seguir por essa linha, né? Mas depois de descobrir, eu procuro médicos que sigam uma linha mais integrativa, porque é o que eu acredito, né? Uhum, E a minha doença é relacionada à tireoide, chamada tireoidite de Hashimoto. Então, eu tenho que ir num endocrinologista. E as últimas vezes que eu passei no endócrino, assim, achei muito interessante ele me receitar homeopatia. uhum, Uma segunda médica que eu gosto muito, que eu estou indo, inclusive, me receitando psicoterapia. Não, seria interessante você acalmar aqui a ansiedade. Vamos fazer uma terapia antes de começar com esse tratamento, porque a sua cabeça, estando do jeito que está, talvez o tratamento com remédio não faça tanto efeito. Você precisa assentar um pouquinho, acalmar, para que o tratamento alopático faça efeito. Então, vamos tomar um floral, vamos tomar uma homeopatia, vamos fazer uma acupuntura. Então, assim, os médicos realmente estão mais abertos para isso, isso é muito legal de ver, né? uhum. Não é só chegar. E mesmo que você vá numa consulta e o cara te passe só ali uma receita com uns 4, 5 itens de remédios alopáticos que você vai na farmácia tomar e que tenha, consequentemente, alguns efeitos colaterais, por que não chegar em casa, dar um Google, gente, vamos pesquisar qual outro tipo de alternativa eu tenho que não seja só tomar o remédio, né? Então, que a Uhum, gente não fique só ali, não refém, não seria essa a palavra, mas apegado àquilo que o médico fala, é importante, vamos tomar receita? Vamos tomar receita. Mas vamos procurar outra coisa também, se o seu médico não te abrir esse leque, né? Porque é aquilo que você falou, as pessoas precisam que o médico fale que elas precisam fazer exercício físico, não basta alguém da família que seja educador físico, professora de yoga, que faça 500 mil terapias holísticas. Olha, fulano, você precisa abrir a sua cabeça para isso. Não, tem que o médico falar, né? Então, que as pessoas possam abrir um pouco mais a cabeça para isso, né, Lê? Inclusive, uhum, o SUS oferece hoje uma gama de terapias integrativas muito muito grandes, assim. Isso começou, são as PICs, né, que chama, até uhum, marquei aqui, chamadas práticas integrativas e complementares em saúde. uhum. É até que novo isso, né, sei lá, você falou a data 2000 e 2006 o Ministério da Saúde aprovou, né, essas aprovou. práticas. É. Aprovou. E aí a gente vai pesquisar no site do Ministério da Saúde e é lindo você ver que isso está inserido num site do Ministério da Saúde. Assim, a gente que está nessa área fica até emocionado de ver, né, as terapias integrativas no SUS. E aí eu quero comentar como eles descrevem o que é Uhum, terapia integrativa, né? Exatamente como está lá. Observe. Práticas integrativas e complementares em saúde são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico, ou seja, vínculo terapêutico, né? Que você possa confiar no médico ali, né? Que possa uhum, ter uma relação a mais do que paciente e médico. E na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. E aí eu queria, além de você tem muito mais conhecimento nessa área do que eu, por estar aí fazendo um curso de pós-graduação extremamente rico de informações nessa área, mas eu enumerei aqui algumas que eu queria comentar. Lei, se você lembrar de mais alguma, você me fala. São muitas que você pode, até vou pedir para a Lei comentar como que a pessoa tem acesso a isso, uhum, mas as mais que as pessoas mais conhecem, eu enumerei aqui: medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia,
fitoterapia, arte-terapia, Ayurveda, que inclusive o yoga é um braço do Ayurveda, né? Dança Uhum. circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reiki, Shantala, yoga, aromaterapia, constelação familiar, que é uma terapia incrível, se tiverem oportunidade, conheçam. E, para finalizar, cromoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos e terapia de florais. Além dessas que eu falei, tem outras que estão lá enumeradas no site do Ministério da Saúde. E aí eu te pergunto, Lê, se você tem algum tipo de conhecimento de como as pessoas conseguem buscar isso. Tudo bem, tá no SUS? Tá no SUS, mas a gente vai lá num posto de atendimento rápido do SUS, perto de casa. Acredito que tem que ter um encaminhamento médico, do médico do SUS ou não. Fala um pouquinho pra gente. Essa eu também tenho curiosidade, porque eu sei que é muito bonito, né? Quando a gente vê lá 29 terapias integrativas, né, disponíveis no SUS, opa, então é só chegar lá no posto de saúde, né, na UBS, e será que funciona? Bem, a gente tem relatos de pessoas que fizeram, né, que procuraram e não encontraram. Então, o que eu faço, né? Eu procuro, eu pergunto, né, médicos, pessoas que trabalham em postos, olha, tem lá no seu posto de saúde que você trabalha, né? Então, o que eu consegui levantar, né? A acupuntura, vamos lá, aqui, ó, segundo dados da Prefeitura de São Paulo, tá? Então, a gente está falando de São Paulo. Mais de 60 mil pessoas já fazem essas práticas pelo SUS. 400 unidades básicas de saúde oferecem acupuntura. Bem, aí você fala assim, mas será que aqui que está do lado da minha casa oferece? Para saber, só indo mesmo e perguntando. Aí, se por acaso chegar lá e não tiver essa acupuntura, no caso a acupuntura, ela é encaminhada pelo médico, sim, porque a aplicação de agulhas, né, não é uma coisa mais tranquila como uma meditação, né, que você pode fazer, né, sem alguma coisa menos, né, mais invasiva. Então, você precisa se informar. Não tendo, o que acontece? Tem faculdades em São Paulo que tem os ambulatórios que oferecem também esse serviço. Então, por exemplo, a própria Unifesp, ela tem um ambulatório que tem um serviço de acupuntura. Então, tem que realmente, o mais indicado é você procurar, né, e a gente também não pode falar só de São Paulo, vamos falar de todo o Brasil, um posto de saúde mais próximo e se informar. Porque a prefeitura, né, municipal que vai ter essas informações, né? Se às vezes não tem outro tem, mas que desde 2017, que a gente pode dizer aí, né, foi implementada essas 29 práticas, pelo menos uma, eu acredito que a pessoa vai encontrar. Sim, porque mais de 60 mil, por exemplo, né, usando já, tendo a acupuntura no estado de São Paulo, não é pouca coisa. Não é, né? não. Uhum, então, acho sim. que vale a pena também, se você passa pelo médico, você tomar a atitude de comentar, falar, doutor, eu fiquei sabendo que hoje a gente tem aí no SUS essas terapias, tal, tenho muita vontade de poder receber alguma terapia nesse sentido, né? Quem sabe, comentando, ele dá o encaminhamento, né? Não espere que ele fale você, né? Pergunte, né? Tá aí à disposição. Então, por que não aproveitar, né, Lê? Eu acho muito importante. A gente tem que ser o maior interessado nesse processo. Se você vir que o medicamento, alguma coisa que você está fazendo, um tratamento, você vê que não está resolvendo, né? Eu acho esse cuidado mesmo. Será que eu não posso agregar outras coisas para poder me sentir melhor? É importante a gente descobrir essas ferramentas. Eu não tenho disponibilidade de fazer uma acupuntura, de sair, mas uma outra prática, uma meditação, uma yoga, né? A gente tem yoga online, a gente tem meditação guiada. O importante, Dani, que eu falo, é a gente sair desse piloto automático. Né? Então, assim, é bom que quando a gente estuda, a gente tem muito dado científico, né? Muitas informações. Então, assim, a gente vê que as pessoas, quer ver, eu até anotei aqui uma informação que é interessante,
que a gente estava falando das doenças mentais que afetam o físico, né, também, né, aquela Sim, preocupação, o corpo acaba adoecendo, né, então, assim, eu até postei no canal, porque eu gosto de compartilhar essas coisas sobre as escolhas que a gente faz, né, então eu coloquei lá, né, que as doenças são resultado de escolhas que fazemos, né, não é da minha autoria. Então tem gente que fala, pô, mas e quem nasce doente? Eu falei, não, calma, a gente faz uma frase dessa, causa um impacto. Mas por quê? Quando a gente fala das doenças crônicas, né, as doenças crônicas, que é o diabetes, a hipertensão, colesterol alto, né? Então, assim, a gente precisa também se gostar, né? Se preocupar, dizer, olha, o que que eu vou colocar aqui, o que que eu vou fazer? Eu tô vendo que o tratamento não tá dando certo, mas o que que eu posso fazer por mim? Sabe? A gente ser mais parceiro da gente mesmo. A gente sim. tem, hoje a gente tem pesquisas, assim, várias pesquisas, igual você falou, dá um Google, procura artigos científicos, olha lá, resultado do yoga para pacientes que têm, por exemplo, depressão, que têm hipertensão, né, que têm ansiedade. Procurem, né, porque a gente tem esses resultados, isso é legal. Então, quando você junta as práticas com a medicina, a gente consegue validar, Sem dúvida. E né? desculpa, pode falar. Não, aí eu estava falando lá da experiência negativa, né? Que aí fala das Aham. escolhas que fazemos. Então, diz que. Então, se você, por exemplo, diz que eu até coloquei aqui, 20% da população brasileira hoje está obesa. Na década de 70, era 3%. Então, o que que acontece? Eu estou ficando obeso. Eu vou bem a fundo nesse processo aqui, que eu acho que a gente precisa refletir. Na hora que a gente vai ao supermercado, né? A gente tem aquela variedade de comida e tal. Claro que é mais fácil você pegar um pacote de bolacha e pegar uma fruta, né? E a gente também pode ir além, população mais carente, né? Pô, um mamão estava custando R$ 10. Mas aí um pacote de bolacha custa 3. Vou dar um pacote de bolacha para o meu filho. Então, o que que acontece? Isso tudo está fazendo com que a população adoeça. Porque ali dentro tem um excesso de gordura, tem um excesso de sal, de açúcar, e a gente sabe o quanto isso é prejudicial no organismo. Aí você fala assim, mas a indústria não faz nada? Bem, a gente vem aí de uma revolução industrial, agora a gente tem que aproveitar que a gente está na revolução do conhecimento. Então a gente tem que aproveitar esse conhecimento e a gente mesmo, né, ser autor da nossa própria vida. Dizer, não, não é porque na embalagem está falando lá saudável, gostoso, que você vai acreditar. Então a gente precisa ter um pouquinho também de malícia, sabe? Né? E também desconfiar. Eu falo, será que esse alimento tá lá, né? É zero, zero açúcar. Aí na hora que você olha lá, açúcar tem outro nome. Ela chama dextrose, ela chama maltodextrina. Ela não chama, não tá, é zero açúcar mesmo, porque açúcar não está escrito lá. Uhum. Então, a gente precisa, vamos aproveitar essa era do conhecimento, que a gente tem tanta informação disponível, para a gente procurar também se cuidar. Isso é Sim. importante. Mesmo porque esse até é um assunto bem profundo, talvez até para uma próxima live, essa questão da enganação que a indústria promove, né, Lê? Infelizmente, é até um assunto delicado, mas talvez não seja tão interessante para a indústria farmacêutica que as pessoas estejam sempre saudáveis, né? Mas, como eu disse, isso é talvez um assunto profundo, é profundo e polêmico, Sim. talvez a gente seja até bloqueada, então vamos seguir para o nosso caminho aqui. O que eu ia até comentar, eu e a É. Letícia, nós fizemos o curso de formação juntas em yoga no IEP. Uhum. E a gente é muito apresentado no IEP a questões científicas, artigos científicos, a comprovações científicas do yoga, né? E até voltando a essa questão do SUS, muitas pessoas acham, ou achavam, acredito que as coisas hoje estão muito mais abertas para isso, as cabeças estão mais abertas para isso, que yoga era coisa de zen, de bicho grilo, de quem vivia alienado em outro planeta, né? E, infelizmente, eu ainda vejo hoje muitas pessoas que pensam assim, né? Tipo, nossa, Dani, você é professora de yoga, ai, que vida boa, ai, que não sei o quê, aquilo, tudo que
é até já redundante falar, a gente está sempre comentando disso, que professor de yoga também se estressa, também fala palavrão, também xinga, somos seres humanos que fazemos tudo isso, né? E aí, quando a gente vai lá no site do Ministério da Saúde e vê todas essas terapias holísticas, ó, até depois a gente falou sobre isso, né? Essas terapias Uhum. integrativas à disposição da população, e tem uma parte no site que eles descrevem o benefício e a função de cada terapia integrativa. E então, assim, você quer uma prova maior da, da eficácia do yoga na vida das pessoas do que você ter essa descrição num site de um Ministério da Saúde? Você acha que o Ministério da Saúde colocaria ali alguma coisa que não fosse comprovadamente, né, eficaz? E aí eu coloquei aqui para comentar com vocês o que eles falam sobre o yoga. Entre os principais benefícios obtidos por meio da prática estão a redução do estresse, a regulação do sistema nervoso respiratório, o equilíbrio do sono, o aumento da vitalidade psicofísica e o equilíbrio da produção hormonal, fortalecimento do sistema imunológico e aumento da capacidade de concentração. Promove também a reeducação mental, com consequente melhoria dos quadros de humor, o que reverbera na qualidade de vida dos praticantes. Então, a gente está sempre ali no piloto automático, né, no nosso dia a dia, as demandas do dia a dia nos engolem. E o que acontece? Você começa uma certa negação dos seus sentimentos e emoções, porque você está tão mergulhado nas suas tarefas, nos seus problemas, nas suas questões, que os seus sentimentos, as suas emoções, elas vão ficando cada vez mais reprimidas. Você vai deixando passar isso, né? Você foge daquilo e você sobrevive apesar daquela emoção, apesar daquele sentimento que você não colocou para fora ou que você não parou para refletir. E isso vai fazendo o quê? Tem um professor que eu estudo com ele que usa essa palavra entupimento, que eu gosto muito, né? É feia, mas é isso. Você vai entupindo a mente vai ficando entupida. E aí tudo trava, né? A mente está entupida, é muito sentimento reprimido, é muita emoção que você não trabalhou. E aí, quando entra o yoga nisso, você começa a trabalhar movimento de corpo, abrindo o corpo, umas práticas como asanas, que trazem movimento, fluidez, num primeiro momento, depois trabalha a respiração, você está mais aberto não, você está mais preparado para uma meditação. Porque não adianta você sair do estado de entupimento da mente e querer sentar para meditar com um vídeo do YouTube, né? Talvez pode ser que funcione em raras exceções, até pode ser, mas se a sua mente está muito entupida, você precisa primeiro soltar o corpo, abrir, movimentar, para ir abrindo o fluxo e abrindo o caminho para um exercício respiratório e, posteriormente, uma meditação. Então, aí que o yoga entra como uma terapia, nesse sentido de acalmar sua mente, porque o yoga é para a mente, usa o corpo e a respiração como ferramenta para atingir a mente. O objetivo final do yoga é a mente, né? Então, Uhum. puxando aqui a sardinha para o meu lado, como professora de yoga, diante dessas infinitas terapias, dessa maneira que talvez o yoga possa te ajudar. Vem sendo muito aplicado também em crianças e adolescentes. A gente vê escolas particulares hoje com aulas de yoga, é o braço da educação física. A criança ou o adolescente pode escolher fazer educação física ou fazer yoga, né? A gente teve uma professora, né, Lê, que trabalha com isso muito a fundo, inclusive no Einstein, no setor de oncologia, com yoga para criança. E isso continua ainda, tá firme isso lá, sabe? Sim, inclusive o Einstein, ele foi o primeiro a incluir essas práticas integrativas e justamente no setor de oncologia, né? Então, assim, a gente pensa em oncologia, que são aqueles pacientes que precisam de mais tratamento, mais cuidado, e eles sofrem, né, radiação o tempo todo, tratamentos muito fortes, a gente sabe o quanto é difícil.
Então, quando você convida a uma prática, e você fala assim, mas yoga, eu estou acamado, né? E a Esther, a própria Esther, né, que é a nossa professora, ela fala sobre isso, né? É um convite para você mexer um braço, para você fazer um movimento, né, de respiração, para você ter atenção plena, porque o que acontece? A situação já é tão difícil, assim, todo o ambiente já é tão difícil você estar ali, então proporcionar um momento de alívio, de conforto, de carinho, de atenção, é muito importante. E isso, que quando você fala do yoga, a proposta é essa, quando a pessoa entra para uma aula de yoga, né? Ela vai ter atenção nela ali o tempo todo. Ela não vai ficar no celular, até porque ela tem que ter atenção, né, Dani? Porque senão ela cai daquela postura, Sim. dependendo daquela postura que ela está fazendo. Então é uma prática de atenção plena que te leva um relaxamento mais rápido. Então, isso é importante, porque você precisa sair daquela ruminação mental, daquele pensamento ruim que fica o tempo todo na sua cabeça. Então, a partir do momento que você tem essas doses do presente, de você com você mesmo, né? É muito mais gostoso. Por que não dar isso de presente para você? Um momento. Agora eu vou fazer yoga. Igual você falou, né? Você deve ter escutado assim, pô, a professora de yoga, ela é zen, ela só fica assim. Não, mas é o seu momento, porque na hora que você está dando uma aula, é o momento que você tem que estar. É o seu momento presente. Uhum. Senão Exatamente. não teria. Senão não teria função. E até mesmo a prática meditativa, Lê, quando você está com um problema muito grande, ou de saúde, ou até mesmo dentro da sua casa, com questões de, de desentendimentos profundos ali, que torna a convivência insuportável, enfim. Você está com uma questão muito pesada, que está consumindo muita energia, está demandando muita energia. Quando você para meditar, não é que aquele problema vai simplesmente sumir e que, não, agora eu não vou pensar no problema. Infelizmente, você traz o problema com você, aquilo que você está vivendo naquele momento. E, ok. Só que você vai parar e talvez conseguir passar 15 minutos refletindo sobre aquilo, respirando, talvez pedindo ajuda, né? Embalando uma meditação com uma oração. Tá muito difícil meditar, eu não estou conseguindo concentrar, minha cabeça está voando demais. Tudo bem, faz uma oração, né? Reflete sobre o problema. Quando a gente consegue parar verdadeiramente e refletir sobre o problema que a gente está passando, né? A gente fica ali pensando no problema lavando louça, tomando banho, trabalhando, fazendo infinitas outras coisas ao mesmo tempo e não para refletir sobre aquela questão que está te incomodando tanto. Então, quando eu falo meditação, claro, né, a gente tem muitas técnicas que nos auxiliam a realmente não pensar em nada. A gente tem todo um trabalho corporal e respiratório antes de chegar em um nível meditativo. É prática, é treino. O professor de yoga nem sempre consegue sentar todo dia e meditar. Nós também temos as nossas dificuldades. Porém, por que não também sentar e refletir 10, 15 minutos sobre aquela questão? Aposto que vai dar uma aliviada, uma acalmada, porque você vai conseguir parar sem fazer outra coisa, pensar, respirar, orar, né? Então, eu falo isso porque às vezes as pessoas acham que nós colocamos as coisas como se fosse muito fácil. E ok, a gente sabe que não é fácil, né? Mas nada se torna fácil antes de ser difícil. Tudo começa difícil, vai da sua insistência, da sua persistência, da sua força de vontade em continuar insistindo para que se torne fácil. Vai ser difícil num período de tempo, mas depois vai se tornar fácil, né, Lê? Uhum. Eu costumo dizer que você falou de ser difícil, é um desafio, porque é igual crescer um músculo do braço. Eu costumo dar esse exemplo prático, né? Para você ver o músculo crescendo do seu braço, você não precisa fazer exercícios. Então você precisa fazer uma repetição, né? E você vai vendo o músculo do seu braço crescendo. A cabeça, né, o nosso cérebro é um músculo, é exatamente a mesma coisa. E quando a gente fala da medicina que ela valida tudo isso, as pessoas que fazem meditação, elas têm essa área do córtex frontal aqui, ela é a massa cinzenta, ela é mais firme, ela é maior,
Por quê? Por conta dos exercícios de meditação. Então, a gente vê que tem um crescimento, um fortalecimento do cérebro. Uhum. Então, se tem um fortalecimento, então funciona. Então, quer dizer, eu estou fazendo meditação, está fortalecendo o músculo. Mas eu não estou percebendo, mas o músculo está sendo fortalecido. Então, a gente precisa ter essa consciência que a gente também tem um cérebro que é um músculo que precisa fortalecer. E a meditação, o yoga, é um dos caminhos para esse Sim, fortalecimento. Né? E aí, nisso a gente vai ter mais resiliência. E outra coisa prática também, que dá lugar para aquela situação ruim. Bem, eu tenho controle sobre essa situação? Tenho? Não. Tá bom. Então, deixa ela aqui de lado. Essa aqui eu tenho controle? Tem. Então, deixa eu tentar resolver ela agora. Ou daqui a pouco, ou daqui uma hora eu vou resolver. Mas a gente dá espaço, organizar a nossa cabecinha, sabe? Algumas técnicas. Falar, não, agora é a hora da meditação. Ok, eu posso lavar a louça pensando no meu problema? Ah, não, mas vamos lavar a louça pensando na louça? Olhando para ela, para tendo atenção plena aqui? Porque aí você acalma, você não fica ruminando aquele pensamento ruim. Nossa, ele já fica tanto tempo na cabeça, né? Então dá a oportunidade, fala, não, fica aí de lado, que agora eu vou só lavar a louça. Então, é que a gente fala do mindfulness, que é isso, né? Que é é a uma outra meditação técnica é meditativa. uma outra técnica que é muito interessante também, né? Às vezes a gente não tem aquela condição de ficar numa postura meditativa, de fazer uma aula de yoga, mas então aproveita na hora de dirigir, na hora de lavar a louça, na hora de comer, preste atenção naquilo que você está fazendo. São 10 minutos. Ou então faz uma respiração. O dia está muito difícil, então peraí, deixa eu dar uma parada aqui. Eu vou tomar um cafezinho. Vai lá para a sala do café, senta lá, 3 respirações. Muda o Né? dia. Tem um estudo muito interessante que fizeram com pessoas na época do Covid, que foi essa pesquisa também desenvolvida lá no Einstein, que as pessoas, elas passaram elas receberam 2 minutos de notícias ruins do Covid. Ficaram lá numa salinha recebendo 2 minutos de notícias ruins do Covid. Depois, elas passaram por uma ressonância e depois elas fizeram um trabalho meditativo. O que aconteceu? As pessoas que fizeram o trabalho meditativo e depois a ressonância, aquele assunto ruim, aquela sensação ruim de estresse, né, de pensamentos ruins e tal, ela foi revertida com a meditação de 3 minutos. Uau. Então, assim, o que a gente faz? Então, se a gente tem notícia ruim e a gente vai lá e se concentra e relaxa, faz uma respiração, a gente consegue reverter aquela situação. Por isso, quando as pessoas estão muito ansiosas, né, a respiração fica curta, né? E aí você fala, não, peraí, vamos fazer uma respiração mais profunda, para a pessoa voltar, né? Voltar ao corpo normal, relaxar um pouco. Vira um São ciclo, né, Lê? A ferramentas. pessoa respira curto, respira ofegante, aí ela fica mais ansiosa e, Uhum. e você fica nesse ciclo que é difícil sair, né? Até você cair a ficha e interromper aquilo de alguma maneira para se restabelecer, né? É difícil, é. Ninguém falou que é fácil. Mas quando a gente conhece as ferramentas, dá um alívio, né? Dá um alívio, dá um alívio. Não é que os problemas vão continuar ali. Vão continuar e firmes e fortes os problemas. Se bobear, eles vão até se fortalecer. Só que você também vai estar fortalecida. Você não vai se deixar sucumbir, né, tão fácil Uhum. pelo problema, né? Enfim, É. são infinitos meios de se utilizar essas ferramentas. E se está no SUS, imagina nos hospitais particulares, imagina nas clínicas particulares o que a gente já não tem hoje de terapia alternativa, integrativa, né, Lê? Hoje o Sírio-Libanês, né, o Hospital de São Paulo, ele já tem o reiki, ele tem o reiki também no setor oncológico, né, eles trabalham muito com isso. No Einstein, eles têm a yoga, a meditação, tem aromaterapia, acupuntura, no Oswaldo Cruz, se não me engano, tem o mindfulness lá nos ambulatórios. Então, é tão interessante, né, quando uma pessoa chega para ser atendida no pronto-socorro e ali ela já recebe, né, um exercício, olha, vamos respirar um pouquinho, né, E vamos as pessoas respirar. estarem preparadas para os Uhum. funcionários, os profissionais da área estarem preparados para receber
essas pessoas, né? Num tratamento mais humanizado, mais integral, né? Visando o ser humano como um todo, como um ser que é composto de energia, é um ser espiritual, né? Então é lindo demais ver isso crescendo e tanto a Letícia quanto eu, a gente tem esse propósito, né, Lê, em divulgar isso. A Letícia com um canal incrível, que traz sempre profissionais incríveis na área, para falar coisas assim que abrem a nossa cabeça. Acompanhem, o Lagoa da Terra, até marquei aqui. E eu pelo esse humilde Instagram mesmo, divulgando o que eu posso, o que eu acredito, o que eu coloco em prática no meu corpo, na minha mente. Não é preciso gastar rios de dinheiro para utilizar as terapias integrativas. A gente tem práticas de yoga gratuitas aqui no Instagram. Toda quarta-feira eu e a Gabi estamos aqui, firme e forte. Nem toda, né? Essa última teve um pau aí na internet e não conseguiu fazer. Mas fica aí gravada no feed, várias, no YouTube, práticas gratuitas que você pode fazer no seu melhor horário, quando quiser. Tem muita coisa na internet também, práticas de meditações guiadas, ferramentas. A meditação ela é muito ampla, né? Quando a gente fala em meditação, são infinitas técnicas diferentes que, se você de repente experimentar a primeira e não se identificar, talvez na segunda você fala, uau, era disso que eu precisava. Então, insista, procure técnicas diferentes, porque além de te agregar um conhecimento bacana, você vai encontrar uma que vai perdurar e que você vai querer praticar com mais frequência, né, Lê? Uhum. Sim, e esse trabalho é altruísta também, que eu falo do Lagoa da Terra, né? Eu tenho esse canal de conteúdo, mas é um trabalho, assim, que eu faço com um propósito. Eu gosto de compartilhar, eu tenho meus parceiros, os canais também, onde eu trabalhei, então eles abrem as portas, pode gravar aqui, pode fazer isso, então assim, eu faço isso porque eu gosto e é um canal que começa, eu sou pequeno, né, mas está crescendo aos pouquinhos, porque o propósito dele é esse mesmo, é compartilhar informação, né, para as pessoas ficarem informadas e também promover o autocuidado. Só falando aqui sobre a roda, né? A gente fala muito da roda da vida, né? E também tem o pentáculo do bem-estar. O que a gente precisa fazer, Dani? Que é até uma dica para as pessoas, né? A pessoa fala, mas eu não consigo fazer atividade física, mas eu não consigo fazer meditação, eu não consigo fazer tal coisa, né? Sempre tem isso. Então a gente pensa assim, por onde a gente pode começar? Porque quando a gente muda um hábito, é mais fácil a gente mudar o comportamento, né? Então, assim, às vezes você começa, quando você muda um hábito para um hábito saudável, o seu comportamento começa a ser saudável. E aí isso mexe em todos os pilares. Então, por exemplo, se eu faço atividade física, eu sei que eu vou precisar me alimentar melhor, porque se eu comer a bolacha recheada, ela não vai me dar energia suficiente, né, para aquela atividade. Então, uma coisa vai encaixando. Então, se eu tô dormindo pouco, talvez eu precise de um pouquinho de prática de meditação para poder recuperar aquele período que eu não consegui dormir. Então, assim, tudo. Aí você vai, onde que eu posso começar? Tá, eu vou melhorar meu sono, vou melhorar minha atividade física, eu vou melhorar os meus relacionamentos, né, com pessoas mais agradáveis, uma família, uma vida social, que também é importante, né? Como é que eu vou controlar meu estresse? Então, faz uma agendinha, vê por onde que você pode começar, né? Muda um hábito. Assim, parece que o Einstein falava isso, né? Que é mais fácil quebrar um átomo do que mudar um hábito. Mas assim, mas, mas o hábito, não adianta a gente pedir para a pessoa mudar o hábito, não é só a pessoa que pode. Então, a gente faz o convite, tenta, faz uma experiência, tenta mudar, fala, deixa eu me dar esse presente, né? Tenta pelo amor, para que não precise ser pela dor, né? Isso, para não ter que você chegar numa situação muito difícil, falar, meu Deus, agora eu vou ter que sair daqui, né? A prevenção ainda é o melhor remédio. Sim. Olê, a gente está chegando no horário, que pena, tem Tá, tanta coisa para falar pois é ainda, mas tanta a gente vai coisa. para a próxima. Mas A eu gente queria, pode fazer. antes de encerrar, que você falasse um pouquinho do seu atendimento terapêutico lá na UI, que também tem um trabalho muito legal lá com o Rogério, tem atendimento de fisioterapia também. Fala um pouquinho o que tem lá.
Sim, a gente lá no espaço, a gente tem um espaço, né, que chama Espaço Bem-Estar, lá dentro da UI, que foi uma proposta que a gente levou para dentro de uma academia. A gente até brinca, né? A gente aqui não é para cuidar só do corpo, não é para cuidar da mente. Então, assim, hoje a gente tem as práticas meditativas lá e tem as terapias integrativas, que é a acupuntura, né? Tem a hipnose, que a gente tem a fisioterapia integrativa, tem o próprio Reiki. Então, hoje, assim, eu faço uma mentoria de bem-estar. E eu converso com as pessoas para poder ver o que, que a gente pode mexer, né? Faz esse convite mesmo para elas. Vamos tentar mudar um pouquinho, né? Os hábitos, por onde que a gente pode começar? Porque a terapia integrativa, como a gente falou desde o começo, ela eleva essa consciência. Porque não adianta, a gente só muda se a gente quiser. Eu posso prescrever, não sou nutricionista, tá, mas suponhamos que eu seja, vou prescrever uma dieta. Faz aqui, é desse jeito. Se eu não quiser e eu não tiver, se eu não quiser, eu não vou fazer dieta. Agora, se eu tiver consciência do que eu preciso, que isso pode mudar minha vida, que isso pode melhorar minha saúde, né? Então, eu vou fazer. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio, e a terapia integrativa, ela proporciona isso. Eu falo que como se estivesse acendendo uma luz de dentro para fora. A palavra é essa, é o autocuidado, é você ter também autocompaixão, autoaceitação, é tudo auto, sabe? É assim, eu sou importante, eu mereço, eu vou cuidar de mim. Sim. Então, a gente precisa elevar essa consciência. E a terapia integrativa, ela faz esse trabalho, né? Ela é muito de dentro para fora. Sim. Diferentemente da medicina convencional, que é de fora para dentro. Então, assim, então, por isso que hoje ela está nos hospitais, nos principais hospitais do Brasil. Por quê? Do mundo, né? Vamos falar do mundo, porque elas se completam. A gente precisa ter um corpo equilibrado para a gente receber e responder uma medicação. Aquele carinho, né, com você mesma, de se ouvir, de parar de ficar reprimindo tanta emoção, tanto sentimento, de escutar aquilo que o coração está gritando, né? Que para um pouquinho, olha para mim, faz alguma coisa que você quer para você, não só para os outros. A gente tem muitas demandas de cuidar de família, de filhos, de tudo, mas e você? E você, a sua saúde mental, você quer durar quanto aqui, né? O que você não quer fazer nessa vida? Será que você vai estar apta mentalmente para realizar ainda tudo aquilo que você quer realizar? Então, para um pouquinho, né? A gente não está falando de uma mudança drástica de vida, é aquele homeopático, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, e quando você vê, você já não vai mais viver sem aquilo, né? Vai ser vital para você, e acaba sendo parte da rotina de forma automática. No começo, como a gente já falou, é difícil, mas é uma gotinha por dia, 5 minutos por dia, que seja parar e respirar, fazer uma prática e, enfim. É tudo isso, gente. Que delícia esse papo. A gente Muito bom. que gosta de falar sobre isso é assunto que não acaba mais, né, Lê? Nossa, tem muita coisa ainda, né, para falar, mas a gente vai dosando doses homeopáticas de Obrigada informação. pela presença, obrigada por ter vindo, obrigada pelo Eu que papo, por ter falado tanta coisa legal, interessante aqui pra gente. A gente segue juntas aí em contato. E obrigada também a quem participou. Tem alguns comentários aqui que eu não consegui ler. Da Holística, Gabi Campos, um beijo. Da UI Academia, um beijo. Lígia, todo mundo, gente, um beijo. Obrigada pela presença e até a próxima, né, Lê? até a próxima. Um beijo, obrigada. Um beijo, tchau. Tchau. Tchau.